hoje a gente não tem tanto raciocínio como colocar matemática na atmosfera. Hoje a gente vai falar de água na atmosfera, que a gente já vem falando há muito tempo, né? Ou mais especificamente, nuvens e nevoeiro, né? E deixa eu só ver quem está mais aqui, para a gente fazer uma interação melhor, né? Augusto, está aqui o Augusto. Opa, Eduardo, olá. Vladimir, boa noite, Vladimir. Isabela, olha que maravilha, rapaz, que honra. Boa noite, Hernani. Obrigada, Seja sempre Hernani. bem-vindo, viu? Muito obrigado, ótimo. Hoje eu estou animado, sabe por quê? Porque depois daquelas aulas assim, de altimetria, o pessoal fica tudo me xingando. E eu ainda falo que se não aprender altimetria, que não me chame nunca para voar, porque eu tenho medo de morrer. Aí é quase jogando praga, né? Mas, então, esse assunto de hoje é muito interessante, que é água na atmosfera, e a gente vai ver, conhecer as nuvens, né? A gente vai ver aqui um vídeo para saber como é que se forma aquelas nuvens de tempestade, né? E a gente começa falando para vocês que é o seguinte, a água, ela se encontra na atmosfera terrestre, aí numa faixa aí de 10, 11 quilômetros no máximo, e ela vai estar na atmosfera nos seus 3 estágios, sólido, líquido e gasoso. Aí você fala, pô, mas tem pedaço de gelo na atmosfera? Tem, a gente vai ver hoje aqui, né? Tem, sim. Então, começando assim, enquanto chega o resto pessoal, vamos falar de uma chuva artificial? Pois é que na década de 30, lá nos Estados Unidos, o pessoal fazia chover nos lugares que não chovia, e era borrifando as nuvens com minerais, nitrato de prata ou água com sal, né? E aí depois aquilo lá foi condenado, deixou de usar, mas já aqui na década de 80, no Ceará, houve uma prática muito grande de fazer chuva artificial, né? Da seguinte forma, as nuvens, lá no Nordeste, elas se formam e ficam elevadas e sustentadas através das térmicas, né? Ou seja, o ar quente subindo aqui assim, ó, não permite, né, que as gotículas d'água precipitem, ou seja, o alto aquecimento do ar, né, não permite que as gotículas d'água microscópicas elas caiam. E aí, o que o pessoal fez? O candidato a presidente Jair Ciro Gomes contratou uma equipe aqui de Minas Gerais para entrar dentro da nuvem e borrifar e fazer chover. Como é que seria isso, né? Nós sabemos que aqui está cheio de gotículas d'água, né? E as gotículas são microscópicas, que elas estão sustentadas pelas térmicas e elas não caem. Mas aqui está cheio de água. Quando a nuvem tinha um potencial muito elevado, aí o pessoal ia com um avião Bandeirantes, aqui, um avião grande, né? E esse avião levava, assim, 2 tonéis de capacidade de 200 litros de água, onde se colocava, assim, 150 litros de água e 50 quilos de sal. O sal é um mineral sólido. E aí mexia e o avião entrava dentro da nuvem e jogava aquele sal. E aí cada partícula do sal mineral microscópico ia servir de catalisador, que a gente chama assim de núcleo de condensação. Porque aí agora as milhares de gotículas d'água elas vão ser catalisadas em torno do mineral sal, e aí vai formar agora uma gota maior. Aí, nesse caso, né, essa gota, né, formada por milhões de gotículas d'água, ela vai poder, então, resistir e precipitar. Tá certo? Isso que seria chuva artificial.
né? E aí, o avião só entrava em nuvens carregadas de muita água, né, para fazer efeito, né? E essa água precipitava, enchia os açudes, molhava boa parte do Ceará seco, e aí a água era uma água boa, era um pouco salobra, mas dava para molhar as plantas e as pessoas consumir. Bom, nós temos outro tipo de chuva igual a essa, em São Paulo, que a gente fala muito de chuva, né, ácida. Aí vamos supor que agora você tem em São Paulo, nos dias muito poluídos, um bocado de, né, materiais, resíduos de poluição aqui assim, ó. Então nós temos uma cidade poluída, o ar poluído, e de repente o mar joga um pouco de umidade para São Paulo, e aí essa umidade ela forma nuvem, e agora essas partículas residuais em São Paulo, né, vai também catalisar as gotículas d'água e vai precipitar. A diferença da chuva do Nordeste para essa de São Paulo aqui é que a gente vai considerar essa chuva aqui uma chuva ácida, porque na realidade a água vai tirar ou vai fazer a atmosfera ficar limpa, né? Mas quando essa água cair em São Paulo, né, nos esgotos, e vai para o rio, aqueles rios que passam no centro de São Paulo, eles ficam tudo sem oxigênio. Não tem vida naqueles rios lá. Chuva ácida seria isso. Bom, você sabe da experiência do ovo de Colombo, né? O pessoal diz, olha, você põe um ovo em pé, aí não tinha como. O cara, eu pensei, pá, quebrou o ovo e ficou em pé. Assim também, imagine que agora em 2008, um cientista paulista, descendente de japonês, o cara conseguiu fazer um bocado de inventos. E aí, um dos inventos que ele fez, às vezes, foi uma motosserra para, de repente, serrar árvores muito grandes, né, de 100 anos. E uma vez ele disse que serrou, lá no Espírito Santo, uma árvore que tinha de 120 anos, com aquele invento dele, e ele levou em consideração esse prejuízo para a natureza, e então ele queria fazer um outro invento para ajudar a natureza, para compensar aquela maldade dele. Passou a morar num hangar, assim, lá em São Paulo, e aí ele comprou um avião e teve uma ideia, que era entrar de avião sozinho dentro dessa nuvem, e ao invés de jogar água com um elemento para servir de catalisador, ele entrava dentro da nuvem com água gelada e borrifava a nuvem com jato de spray. Então, com a saída da água em forma de spray e com temperatura menor do que a que está aqui dentro, aí promovia um choque térmico e fazia chover. Esse invento ele vendeu para a África do Sul, para a Austrália e para os Estados Unidos, e o pessoal lá usa hoje, porque, como eu falei no começo da aula, na década de 30, os americanos faziam essas chuva artificial através de produtos químicos para servir de núcleo de condensação ou catalisadores. E aí eles pararam de fazer, e agora, que tal você fazer chover com água potável, limpa, sem nenhum produto, só por conta do choque térmico? Então, ele faleceu uns 3 anos depois, e hoje é a filha dele que toca esse projeto dele lá. Que em 2015, nós tivemos uma secura ou falta de chuva, igual está acontecendo hoje. Nós sabemos que a energia está cara e vai ficar mais cara ainda, porque já tem uns 3 meses que não chove, e ainda vai levar mais uns 3 meses sem chover. E até lá, os açudes vão secar e vão ficar no estado muito, digamos assim, de perigo, de risco para a gente, né?
Então, em 2015, a gente teve uma secura igual dessa, e aí a filha dele, esse japonesinho, com a empresa que ela toca, ela fez chover em vários lugares em São Paulo, né? Tá bom? Então, esse é um assunto importante sobre chuva artificial, né? Mas nós vamos aprender agora, já que está todo mundo na sala, que as nuvens só são consideradas nuvem se elas estiverem suspensas. Mas e será que tem nuvem no solo? Tem. Quando essa nuvem, né, ela se forma no solo, aí a gente chama de outro nome, de nevoeiro ou neblina, conforme a intensidade. Entendeu? Então, na realidade, um nevoeiro ou a neblina não deixa de ser uma nuvem, só que ela condensou, as gotículas d'água condensou na superfície, não se elevou, e a gente não chama de nuvem. Então, agora a gente vai aprender as nuvens de 4 formas de classificação. A gente vai aprender sobre o tipo das nuvens, sobre o formato, sobre a altura delas, sobre o formato físico e a quantidade. Eu vou escrever aqui, né? E aí, à medida que vou escrevendo, eu vou conversando com vocês para ninguém dormir aí, né? Então, primeiro que as nuvens que a gente vai tipificar aqui, ou colocar o nome delas, elas foram classificadas há mais de 200 anos. E depois até apareceram mais umas variáveis aí, mas os cientistas não colocaram as nuvens que variou no decorrer desses 200 anos, porque essas nuvens que a gente vai listar aqui, elas acontecem no mundo inteiro. Então, já vai pegar assim as nuvens, quanto o tipo delas, né? Tipo, a altura dela, o formato físico, né? E a quantidade, né? A quantidade. Então, já vamos dizer que só é considerado nuvens se ela estiver suspensa em pelo menos 30 metros. E é 30 metros de altura. Ó, já vamos eliminar aí alguma coisa assim de confusão na prova, porque a gente aprendeu muita coisa em altimetria e falamos em altitude. Mas agora, a nuvem, a gente vai considerar a altura. E a altura é da base até o solo, tá bom? Então, o tipo das nuvens vai ter assim, ó, cirro, depois cirro stratus, depois cirro cumulus. Esses são os tipos de nuvens que foram selecionadas, classificadas há mais de 200 anos. Depois, altos stratus, altos cúmulos, nimbus stratus. Depois, stratus e stratus cúmulos. E depois tem ainda a nuvem cúmulos, que ela se forma em grande cúmulos, e ela se forma em CB. Esse CB vai ser o bicho-papão, né? Que a gente vai ter aí, né? Para frente, o bicho-papão da aviação. Aqui, pega essa daqui. Eu acabei de escrever ali, né? Essas nuvens aí que a gente está falando, são essas daí, ó. Então, a gente vai considerar assim, ó. Essas primeiras aqui são as nuvens altas, né? As nuvens altas. Essas daqui, ó, são as nuvens médias, as médias, e aqui são as baixas, tá certo? Baixas. Pronto. Então, a gente vai já dizer para você que nuvens baixas são essas duas aqui. E se você observar, essas nuvens aqui, elas também são baixas, mas ela tem uma característica diferente da outra, baixa com desenvolvimento vertical. Então, vamos saber agora como é que seria a classificação dessas nuvens quanto à altura. Olha, então, para ser nuvem, ela tem que estar suspensa em pelo menos 30 metros. 30 metros. Agora é o seguinte, olha a malandragem. Quem é que lembra aí que
300 metros equivale a quanto mesmo? Para fins de meteorologia e regulamento? 1000 pés. Isso. Então, e 30 metros é quanto? 100 pés. Isso. Sabe por quê? É que a gente aprende que para ser nuvem, a referência é 30 metros, e quando chega na prova, a ANAC bota 100 pés. Então ela coloca assim, 100 pés na letra A, e lá na letra B ela coloca 100 pés. Quando você aprendeu 30, quando chega lá na letra A está 30, você taca 30 e erra. Não pode esquecer, tá bom? Agora vamos classificar as nuvens, as baixas, né? As nuvens baixas, elas vão ter um parâmetro, né, considerado que vai de 30 metros até 2.000 metros. Então, as nuvens baixas, elas vão ficar nessa faixa de 30 metros até 2.000 metros, que seria as nuvens estratos e estratos cúmulos. Agora, essas 3 nuvens aqui, que está aí sob observação, elas se formam nessa faixa de altura, mas elas podem crescer e atingir até 60.000 pés. Então, era exatamente aquela nuvem que estava aí agora, assim, ó. Tá vendo aí, ó? Essa nuvem, a base dela está aqui pertinho do chão, se formando nessa faixa aqui de 30 metros até 2.000 metros, mas ela cresce aqui na vertical, podendo chegar até 60.000 pés. Por isso que aqui vai falar que ela é nuvem baixa, mas com desenvolvimento na vertical. Então, essas nuvens aqui, elas são baixas, mas com desenvolvimento na vertical. Sabe aquela forma achatada da troposfera, que a gente insiste que os gases, eles são elásticos? Portanto, nos polos, o ar é mais frio, mais pesado e mais denso e compacto. Portanto, a troposfera lá vai até 9 quilômetros, é isso mesmo? Nos trópicos, aí o ar é mais aquecido, ele se aquece, se expande, pode chegar até 19 quilômetros, não é isso mesmo? Por conta disso, é que a gente vai levar em consideração aqui que as nuvens médias, elas vão acontecer acima das baixas e vão atingir até 4.000 metros nos polos, né? Elas partem aqui de 2.000 e vão atingir até 7.000 metros nas latitudes temperadas, né? Temperadas. E lá nos trópicos, as médias podem atingir até 8.000 metros. Pronto, aqui, ó, as nuvens médias. Então, as nuvens médias acima da baixa, não é isso mesmo? E elas vão obedecer essa curvatura do achatamento ou da expansão do ar atmosférico na troposfera. Ok? E se perguntar, e as nuvens altas? Acima das médias, obedecendo aquele parâmetro ali, né? Agora tem outra pergunta de sacanagem da ANAC. Tá certo? Ele pergunta assim, ó, as nuvens médias, na maior parte do Brasil, vai até que altura? Olha, perguntinha que aí de cabeça é difícil você lembrar assim. As nuvens médias, né, na maior parte do Brasil, vai até que altura? Aí, ó, vou mostrar um gráfico para vocês aqui, ó. A gente viu aqui, né, o globão, né? Aqui no meio nós temos o Equador, e aí vamos traçar o Brasil aqui em cima, fazendo isso aqui assim, né? Então, eu tenho insistido com vocês que aqui passa
o Trópico de Capricórnio, ó, Trópico de Capricórnio, que ele passa aqui em São Paulo, lá em Jundiaí. E aí, o mapa do Brasil, né, eles concordam que a maior parte do Brasil se encontra entre os trópicos, tá? Então, olha só, eu tenho insistido com vocês aqui, ó, cerca de 90% do território nacional está entre os trópicos, não é isso mesmo? Portanto, tropical. Então, se perguntasse para vocês, na maior parte da área do Brasil, as nuvens médias vão até que altura? Quem fala para mim agora aí? É isso mesmo? Até 7.000, Hernani? 8.000? Não, 7.000 é aqui, Dedinho, olha. O que é isso aqui, Eduardo? Latitude temperada é aqui, ó. Lembre-se que a altitude temperada do Brasil são as regiões que estão depois de São Paulo até Porto Alegre. 10% da área do Brasil. 90% está entre os trópicos. Eu tenho assistido muito, eu já falei umas 3 vezes a respeito disso aqui, em vários momentos, e você não se desligue, porque é uma pergunta que pode cair, não só nessa matéria aqui, né? Mas lembra, a parte do Brasil que é considerada temperada, essa região do sul de São Paulo até Porto Alegre. O restante é tropical, porque o Trópico de Capricórnio passa aqui e, portanto, a resposta certa é 8.000 metros. Essa pergunta você não acerta ela se você não tiver essa ajuda. Tá bom? Então, a gente já... Tem um macete, né, Hernani? O macete é esse, é pensar que a latitude temperada do Brasil é só esse pedacinho para baixo de São Paulo, né? Então, vimos aqui, então, que as nuvens altas, médias e baixas, e que essa aqui é baixa com desenvolvimento vertical, né? E que a classificação quanto à altura são essas 3, e agora a gente vai falar do formato físico, né? Ó, o formato físico é a forma da nuvem que pode aparecer, né? A gente já tem aí na sua tela o formato, né? O formato de nuvem na vertical. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Todas as nuvens que você vai conhecer aqui agora, ou tem esse formato aqui, ó, de grande extensão na horizontal, ou tem esse formato aqui, ó. Ó. Então, essa nuvem aqui, ela é formada pelos ventos. E a gente sabe que os ventos se deslocam assim, ó. Tá bom? Os ventos. Essa nuvem aqui se forma pelas térmicas, né? Assim, ó. Ok? O ar quente sobe, né? Chega aqui em cima, se resfria e desce. Nós vamos falar aqui de convecção. Convecção é o transporte de energia térmica na vertical. E aqui são os ventos, né? E a gente vai dizer que o formato físico aqui seria estratiformes, formato, tá certo? E aqui seria cumuliformes, né? Cumuliformes. Ou seja, forma de cúmulos, né? Então, agora, vamos pegar todas essas nuvens aqui, ó, e vamos classificar ou nesse formato ou naquele outro. Tudo que falar de estrato vai estar aqui. Tudo que falar de cúmulo vai estar aqui. Então, vou colocar assim, ó, cirroestratos. Depois, altos estratos. Depois, nimbus estratos. E depois, estratos. Pronto. E lá, cirrocúmulo, altos cúmulos, depois cúmulos,
depois grande cúmulos e depois o CV. Pronto. Aí ficaram duas de fora, estratos cúmulos e cirros, ok? Ficaram duas de fora. É que essa daqui pode ter os dois formatos. Ela pode aparecer quando tiver esse formato ou pode aparecer nesse outro formato. Então, colocar assim, ó, em parecidos, né? Ela pode estar nos dois formatos. Vai depender do tipo de avanços de massas de ar polar ou equatorial. Quando a gente tem uma massa de ar polar se aproximando da nossa região aqui, que vai ter um choque térmico muito elevado, as primeiras nuvens que aparecem, igual esse topo aqui dessa bigorna, seriam os cirros. Agora, quando tiver uma nuvem de ar, quando tiver uma massa de ar quente, que seria as massas de ar equatorial em direção a gente, aparecem os cirros aqui. Então, e essa outra aqui, ó, ela nem tem esse formato e nem tem esse outro. O nome já fala assim, ó, stratus cumulus. O nome já é uma nuvem de transição. E por falar de transição, vamos entender a transição? Ó, nós estamos, nesse exato minuto à noite, com a superfície terrestre devolvendo toda a energia para o espaço através da irradiação. E aí, quanto mais horas se passa, mais o chão vai ficando gelado e o atmosférico que está colado no chão vai ficar cada vez mais gelado. Então, quando a gente amanhecer, a gente vai estar, né, com a temperatura baixa e o ar também muito baixo. Aí volta a aparecer o sol, volta a emitir radiação e aos poucos essa radiação vai absorvendo através da superfície terrestre, a superfície vai estar aquecendo lentamente e aí quando chegar por volta de 10 horas mais ou menos, que o chão já está mais aquecido, aí os gases já se aqueceram e já não está mais gelado ou mais frio, já estão morno, né? Aí, nesse momento do morno, é que vai formar essa nuvem aqui de transição. Porque quando é no verão, que aquece muito mais ainda, quando chega lá para depois das 2 horas da tarde, 3 horas, aí o ar não está mais no morno, ele já está mais aquecido, entendeu? Então, é só você imaginar essas fases que a gente passa durante o dia, que a gente amanhece com o ar atmosférico frio, depois se aquece por contato, e depois fica mais quente ainda por conta do excesso de incorporação de energia, energia indo para cima através da irradiação. Quanto mais irradiação, mais o ar fica aquecido. Portanto, essa nuvem aqui é uma nuvem de transição. E aí, daqui a pouco a gente vai ver o formato, como é que seria. Ela nem tem esse formato e nem tem esse outro aqui. E agora a gente vai falar de quantidade, que, em parte, essa quantidade é que vai interessar para os aviadores. Então, imagine só, quando você estiver voando, e na hora que você se aproximar para pousar, ou então na hora que você tiver que decolar, você precisa de teto. Então, se você estiver chegando em BH, está totalmente encoberto, conforme for a altura dessa nuvem, você não vai ver a pista e você vai encontrar o campo fechado. Ou, da mesma forma, quando você vai decolar, se o teto estiver muito baixo, o campo vai fechar, porque você pode decolar, furar camadas, e de repente, se você precisar voltar, você não volta. Então, a gente vai quantificar, né? Agora, as camadas, ou a camada, né, sobre a região.
Então, para quem estiver em casa, se você olhar para o seu quarto, vai ter uma lajota, que é o teto. Então, como a área está toda encoberta, você está com o teto com a cobertura total. Que a gente vai fazer de conta que nós estamos lá do lado aqui de fora, e aqui seria em volta de BH, eu olho aqui assim, né? Eu vejo a bola celeste, que eu vou dividir esse espaço em oitavos, assim, ó. Então, dividir em oitavos. E aí, aqui no meio, eu tenho a pista. Ora, em torno da pista, né, eu dividi o céu, que a gente chama de abóbora celeste, em oitavos. Aí suponhamos que eu tenho agora uma nuvem baixinha, aqui, ó. Aí vocês concordem que essa nuvem, num setor aqui de BH, está encobrindo parcialmente, assim, em torno de 2/8 da cobertura total? Eu posso ter agora uma outra nuvem mais alta do que essa, e aí ela pode estar aqui assim, ó, mais alta agora, né? E essa aqui já está, então, encobrindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 oitavos, mais da metade. Ou ainda poderia ter uma terceira camada, né, bem no alto aqui assim, ó, que agora está encobrindo 8 oitavos. 8 oitavos. A gente vai aprender a quantificar essas camadas através de sigla do inglês, que a gente vai usar isso no final do curso. No final do curso, a gente vai estar usando uns códigos meteorológicos, que é uma linguagem universal, onde vai ser tudo em inglês. E a gente já começa agora da seguinte forma, ó. Eu vou dizer para vocês que tem 3 letras do inglês, que é fio, né? Fio. Esse fio, a tradução seria pouca, né? Pouca. Que representa, esse pouco representa esse espaço aqui, quando ele já é encoberto de 1 até 2 oitavos. Eu vou usar agora mais 3 letrinhas aqui, SCT, que seria a abreviatura de scattering. Scattering, a tradução é parcial, né? Então, parcial. Parcial é quando tem de 3 até 4 oitavos da cobertura. Portanto, é quando você tem, no máximo, até a metade da cobertura. Tá? No máximo, até a metade. Agora, vamos usar isso aqui, ó, BKM, que seria nublado. Olha, o nublado é quando eu tenho de 5 até 7 oitavos. 7 oitavos. Portanto, aqui eu tenho no máximo até a metade. Esse aqui eu tenho mais da metade, mas não tem total. Porque agora eu vou usar o último aqui, ó. O OVC é quando eu tenho 8. OVC, a tradução seria encoberto. E quando eu tiver 8 oitavos. Então, o teto aí do seu quarto, da sua sala, está com 8 oitavos, né? Se você dividisse o seu teto em oitavos. Então, nublado é quando eu tenho mais da metade, tá? Mas não está total. E o encoberto é quando tem 8 oitavos, está totalmente encoberto. A gente vai usar também mais um aqui, SKC, que seria céu claro. E o céu claro é quando tem 0 oitavos, ok? 0 oitavos. Bom, mais na frente a gente vai aprender que até a metade o campo não fecha. Mais da metade já fecha. Vou fazer a simulação agora para dizer para vocês como é que o campo fica fechado. Ó. O campo
vai ficar fechado para vocês que vão voar na regra de voo visual quando tiver a altura da nuvem abaixo de 1.500 pés, mas desde que a quantidade seja mais da metade. Bom, como é que seria isso? Vou apagar aqui, fazer um outro, né? Para você entender, né? Ó, fazer uma outra bola celeste aqui, né? Aqui assim. Aqui está o campo. E que tal se eu tiver uma nuvem bem baixinha aqui assim, ó? De metade da bola celeste. Vocês concordam que a pista está livre para cá? Está livre para cá? De repente, eu tenho essa nuvem, está baixinha, e ela está do outro lado aqui agora. Continua do mesmo jeito, Está colada aqui no solo, abaixo de 1.500 pés, mas não fechou o campo porque eu tenho SCT. SCT é menos da metade. No terceiro simulação, eu vou pegar agora essa mesma nuvem e colocar... Isso aí seria 4/8? Até 4/8. SCT é quando está indo de 3 até 4/8. Então, mas da forma como você desenhou aí, seria 4/8? Porque eu estou colocando o máximo, né? Até 4/8 para dizer que cheguei até a metade, mas o campo não fechou. Então, agora eu tenho de novo aqui, 4/8. Aí a cabeceira está fechada para esse lado, mas do lado está aberto. Mas agora, quando eu tiver 5/8, os 5/8 não é mais da metade? O que vai acontecer com 5/8? Se eu tiver agora com 5/8, assim, aí as duas cabeceiras estão fechadas. E por onde eu girar isso aqui, vai estar sempre fechado as duas pistas, tá bom? Então, o campo vai ficar fechado pelo teto quando a altura for menor que 1.500 pés e a quantidade mais que SCT. Olha, mais que SCT vai ser BKN ou OVC. Pronto. Então, a gente falou da parte mais básica das nuvens, devagarzinho, já vai ter um conteúdo muito grande. Quando a gente terminar essa aula de hoje, já passou da metade da apostila. E agora a gente vai aprender que as nuvens, né, elas têm um detalhe sobre quando ela se forma na superfície, né? Então, a gente viu que se a nuvem se forma na superfície, aí já não é nuvem, é nevoeiro, né? Mas vai ter uns parâmetros para ser nevoeiro. A gente vai ver aqui agora, né? Então, se você olhar assim, aqui em BH, e olhar ali para o Morro do Curral, aí você vê umas nuvens, aí olha, vê a base dela, o topo, aí é nuvem. Mas se a nuvem estiver colada lá no topo, e se alguém estiver lá no topo, essa pessoa que está lá no topo não está mais vendo nuvem, ele está dentro do nevoeiro. Qual é a diferença da neblina e do nevoeiro? A neblina é quando tem um pouco de condensação e nuvem, né, colada na superfície, mas você tem uma certa visibilidade, consegue enxergar. E o nevoeiro é quando você não consegue enxergar nada, né? Tá certo? Então, a gente vai conhecer agora mais outros fenômenos que faz parte dos fenômenos que restringem a visibilidade, que é o seguinte, eu vou ter o nevoeiro, que do inglês é fog, quando a umidade relativa for maior ou igual a 97%, ou seja, se eu tiver a umidade quase chegando no ponto de saturação e o ar condensar, eu vou ter nevoeiro, mas desde que a visibilidade seja menor que 1.000 metros. E o que é visibilidade? Visibilidade vai ser o grau de transparência da atmosfera. Isso quer dizer que, às vezes, eu estou num lugar e eu
se a atmosfera estiver limpa, eu não consigo enxergar nitidamente o que estiver bem afastado. Mas, em algum momento, eu posso olhar para um lugar e não conseguir, né, perceber os contornos daquele lugar, porque pode ter algum fenômeno suspenso, que pode ser vários: fumaça, cinza de vulcão, nevoeiro, chuva, chuvisco, né? E aí é o seguinte: esse nevoeiro, quando a umidade aqui começa a dissipar, ele começa também a dissipar, aí vai formar um outro fenômeno chamado névoa úmida. Para ser névoa úmida, é quando a umidade relativa é maior que 80% e a visibilidade, né, vai ficar entre 1.000 até 5.000 metros, ou seja, se a visibilidade chegar a 1.000 metros ou mais, já não é nevoeiro. Para ser nevoeiro, tem que ser abaixo de 1.000. Esses dois fenômenos, a gente vai considerar de hidrometeoro. Ora, hidra de água, tá bom? É um fenômeno formado por água. Hidrometeoro. A visibilidade aí na névoa, a umidade relativa maior que 80%. Quando E a visibilidade de 1.000 até 500 metros? A partir de 1.000 até 5.000. Tá. Porque se chegar a 1.000, aí já é névoa úmida, tá bom? Tá. Agora, isso aqui, ó, quando eu falo mais que 80, pode ir até quanto? Até 97. Não, pode ir até 100, é o máximo, né? Sim. Porque a umidade relativa, um volume de ar consegue comportar até 4% de vapor d'água. 4% de vapor d'água é 100% de umidade relativa, tá bom? Agora vamos falar de um outro fenômeno chamado névoa seca, né? Ó, névoa seca. Névoa seca é quando a umidade relativa é menor que 80%, então, nessa época do ano, né, onde seca, e quando a visibilidade for menor que 5.000 metros. Então, enquanto que névoa úmida e nevoeiro são hidrometeoro, a névoa seca vai ser, litometeoro. Litometeoro, ok? Então, você pode reconhecer esses fenômenos pela umidade, pela visibilidade, mas pode também reconhecer dois deles pela coloração. Então, a névoa úmida, ela vai ter uma cor, né? A cor pode ser cinza ou azulada. Agora, vocês vão lembrar que quando você estiver viajando de manhã cedinho, 6, 7 horas, a visibilidade está legal, mas se você olha as encostas da montanha, aí você vai ver a montanha encoberta, assim, meio cinza ou azulada, aquilo é névoa úmida. Tá bom? Agora, no final da tarde, o ar absorve muita poeira, o ar aquecido ele se expande e absorve muita sujeira, e os raios solares incidindo nessa poeira, nessa sujeira, vai refletir e formar aquela coloração assim, ó, amarelada, ou então vermelhada, ou até ainda, né, amarelada, vermelhada, e deixa eu ver que tem outra assim, vermelhada, amarelado, vermelhada e amarelado. Não está aqui. Pois é, no final da tarde, você vai ter a coloração do atmosférico com essas cores aqui, né? Exatamente porque os resíduos minerais, poeira, sujeira, poluição, que suspensa, né? Elas refletem os raios solares e faz essa coloração aqui diferenciada, tá bom? Então, você pode reconhecer
a névoa úmida, ou pela umidade, ou pela visibilidade, ou pela coloração, e assim também a névoa seca, tá bom? Ah, laranjada, esqueci aqui. Laranjada. Então, essas cores aqui são as cores que você se identifica, mas também dá para você perceber o seguinte, olha, no final do dia, no final da tarde, o ar aquecido, ele absorve muitas impurezas e o ar fica seco. Baixa umidade, menor que 80%, tá? Então, a gente aprendeu sobre esses fenômenos aqui, e agora nós vamos mostrar para vocês, né, essa nuvem que eu estou apresentando para vocês aqui, aquela que eu falei que cresce na vertical, ela pode estar desde a base dela aqui até 60 mil pés, tá certo? E aí, olha aqui, um outro tipo de nuvem também, olha, no cantinho aqui, ó, cresce na vertical, né? E aí nós temos essa menina, né, que está mostrando para você que as nuvens altas são aquelas na cabeça, que as nuvens médias é aqui do abdômen, que nós temos altos cúmulos e alto estrato. Aí se perguntar assim, como é que eu vou decorar nimbo-estrato? Aí um aluno vai dizer, das nádegas. Tá bom? E, finalmente, as nuvens baixas, que é estrato e estratos cúmulos, mas lembrando, então, que você tem essas nuvens que crescem na vertical, que são cúmulos e cúmulos nímbus, tá bom? Bom, eu falei no começo da aula que essas nuvens classificadas aqui, elas foram classificadas há mais de 200 anos e elas acontecem no mundo inteiro. Depois, com o passar do tempo, foram aparecendo outras nuvens, inclusive essa aí, chama-se Aspiratus, que diz que é uma nuvem muito perigosa, principalmente para a aviação, mas ela não acontece no Brasil, na América do Sul, acontece em alguns lugares, né? Foi visto assim em alguns lugares, então houve uma restrição da comunidade científica de aceitar porque ela não é comum em todos os lugares, tá bom? Ó, por exemplo, ó, uma nuvem de rolo. Essa nuvem aí é uma característica que aconteceu 2 vezes no Espírito Santo, de Guarapari para Vitória, né? Tem uns vídeos para mostrar para você depois, tá bom? Essa aqui é a mesma nuvem que eu acabei de falar para vocês, Asperatus, que diz que é uma nuvem muito perigosa para a aviação e ela não entrou na contabilidade de nuvens da classificação, porque ela não é comum no mundo inteiro, tá bom? Então, vamos pegar agora... Aqui no Camboja tem muito dessas nuvens. Aonde? Aqui no Camboja tem muito dessas nuvens. De rolo? Da coloração amarela e de rolo. Ah, tá. Então, agora, vou falar o seguinte. Daqui a pouco eu vou apresentar um bocado de tipos de nuvens, as imagens delas, e obedecendo até essa classificação aqui quanto ao formato físico. Mas agora a gente vai avançar, tem um capítulo mais na frente um pouquinho, que a gente já é pequenininho, a gente já vai falar dele, porque aproveita aqui, né? Normalmente eu sigo a apostila passo a passo. A gente continua ainda no capítulo de nuvem, mas aqui, essa nuvem que cresce na vertical, ela vai acontecer, na formação dela, ela passa por 3 fases. Então, vamos entrar aqui numa fase agora, dessa nuvem chamado cúmulos, né? E ela, que seria a camada a camada baixa. Ela vai ser baixa, né? Essa nuvem vai ser baixa, porque ela vai estar com a sua formação entre 30 metros até 2.000 metros, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente pegar as 3 fases da trovoada. Olha, as nuvens de trovoadas, elas passam por 3 fases. A primeira fase dela, essa daí, ó, nuvem cúmulos. Primeira fase é a fase de cúmulos. Então, aqui, ó, fase de cúmulos. Você sabe que eu acabei de falar para vocês que quando chega
depois de meio-dia, se tiver muito calor, muita energia, umidade, aí o ar fica muito aquecido e começa a predominar, então, as térmicas. Ou seja, você vai ter muito mais ar quente subindo do que o ar frio descendo aqui, assim, ó. Tá? Então, você tem, nesse caso aqui, uma predominância de correntes ascendentes. A gente viu que os ventos são os movimentos dos gases na horizontal. E corrente é o movimento do ar na vertical. Então, você tem agora predominância aqui de correntes. Então, essa é a primeira fase de uma trovoada. Aí se perguntar, o que está acontecendo nessa primeira fase? Predominância de correntes ascendentes. Pronto. Qual é a primeira fase? É inicial? Não. Ô, Lucas, para você que vai fazer prova amanhã. Ó, tem uma questão lá que pergunta, ó, primeira fase da trovoada é a fase de cúmulo inicial. Fase de cúmulo, não é inicial. Inicial vai estar na letra A, né? Ô, Hernani, essa vai ser a fase de que você falou? A fase de o quê? A primeira fase da trovoada é a fase de cúmulos. Essa que está desenhada aqui, tá bom? Não, sim, mas você falou que é a fase de maior acumular. Não. Tem predominância de correntes ascendentes. Tá bom? Aí agora, vamos partir para a segunda fase. A segunda fase, aí, já vai ser essa fase aqui, que a gente chama de TCU. Esse T do inglês é de Tower. Então, seria um grande cúmulos ou um cúmulos na forma de torre. Então, agora, vai ter um equilíbrio que a mesma quantidade de corrente que sobe, né, vai ser a quantidade de corrente gelada que desce aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Então, agora eu pergunto a vocês, qual seria a ideia do piloto? Não é voar aqui na horizontal? Então, quando você voa aqui, a sua tendência seria voar aqui nesse nível. Nesse caso aqui, você tem que botar o nariz para baixo para poder navegar na horizontal, né, porque o ar vai querer te levar lá para cima. Tá bom? Bom, essa fase aqui, que é a segunda fase, a gente chama a fase de madureza ou maturidade. Maturidade. Nessa maturidade aqui, é quando você tem, então, agora, o ar muito violento subindo e descendo, e você vai ter muito problema se viajar aqui, né? É claro que vocês, né, como PP, voando visual, jamais vai encostar perto disso aqui, que aqui está gerando uma quantidade muito grande de energia. Bom, se tiver mais energia, mais umidade, imediatamente essa nuvem aqui agora vai formar no bicho-papão para o aviador, que é essa nuvem seguida, né, da sequência que está aqui. Esse é o famoso CB. CB quer dizer cumulonimbus. Então, como essa nuvem já chegou no auge dela, de madureza, maturidade, ela agora chega naquele outro formato, e esse formato ali agora vai ter que dissipar tudo que está lá para cima. Os ventos vão sair aqui de dentro da nuvem em todas as direções, né? E com rajadas de até 70 km por hora. Aí se perguntar assim, qual das 3 fases é mais perigosa para quem voar? Aí eu sempre falava que essa daqui, ó, porque esse ar que está descendo da nuvem aqui é como se fosse uma mangueira de ar comprimido apontada para o chão. E que tal se você estiver voando e pegar uma mangueiraça de 70 km por hora? Você não vai ficar com sustentação, não é isso mesmo? Então, aqui você tem predominância de corrente ascendente, aqui você tem o equilíbrio,
e agora você tem o quê? A descendente, não é isso mesmo? Então, em 2013, eu dava aula na FUMEC, aí eu perguntei, essas três fases aí da trovoada, qual é a pior dela? Terceira aqui, ó. Terceira é a dissipação. Aí, alguém falou assim, essa daqui, madureza. Aí, eu fiquei na dúvida, fui para casa, pesquisei, eu não achei, e aí eu só falei assim, ó, gente, é que se você estiver voando, chegando no aeródromo, e levar um jato de ar nas suas costas ali, você não vai ter sustentação. Agora, e se você estiver voando, né, e pegar um ar desse jeito aqui, você vai bater muito, não é isso mesmo? Então, para fins de prova, a fase mais perigosa, a fase mais ativa, né, vai ser madureza ou maturidade, tá bom? Então, na ANAC pergunta assim, dessas três fases aí, qual é a mais perigosa e mais ativa, madureza ou maturidade? Bom, então você tem aqui predominância de correntes ascendente, predominância de equilíbrio, aqui a gente tem o equilíbrio e aqui tem predominância de correntes descendente, tá bom? Bom, vamos fazer aqui, hein? Pode falar? Vou perguntar, você desenhou aí com essas linhas vermelhas aí, porque são, você falou que é quente isso aí? São ar Não, quente? aqui na realidade eu podia ter botado de azul, né? Por conta que quem está descendo é o ar gelado de cima, né? Mas eu estou chamando a atenção aqui do vermelho para você perceber que é uma área de risco e uma área, exatamente, só você imaginar, é como se tivesse uma mangueira de ar comprimido soprando de alta tensão, de alta velocidade em todas as direções, tá bom? Mas para chamar a atenção. Então, na realidade, essa nuvem aqui, ela vai virar uma pilha gigante, onde lá em cima é positivo e aqui é negativo. No momento que essa energia está subindo e descendo, ela vai gerar um campo elétrico aqui, onde vai deixar essa parte de cima todinha aqui, ó, com eletricidade negativo, positivo, e aqui embaixo, né, vai deixar tudo negativo. Então, aí se pergunta, como é que você, de repente, desfaz essa energia aqui no caso de uma pilha? Você teria que fazer a conexão aqui para descarregar, é isso mesmo? Então, a gente vai ver um vídeo agora para mostrar que, de repente, do meio da nuvem, né, vai sair um raio para desfazer essa energia gerada, que é uma energia muito intensa. Só para ter ideia, algumas estatísticas. Cada nuvem dessa, do momento que ela parte daqui até chegar aqui, ela vai gerar uma energia equivalente a uma bomba atômica. E no planeta, a gente tem 6 milhões dessas nuvens por dia. Então, existe na nossa atmosfera cerca de 6 milhões de bomba atômica. E aí, você pergunta, desde o começo que eu falo para vocês que o atmosférico não tem cheiro, não tem cor, é um péssimo condutor de calor. Sim, tudo isso. Acontece que essa eletricidade aqui é gerada, né, através da quantidade de energia em movimento. Como é que funciona a turbina de uma hidrelétrica, né? Tem umas máquinas lá que passam uma quantidade de água para gerar a turbina. Então, isso acontece no espaço aqui, né? Então, a gente vai agora, através dessa descarga aqui, conhecer o que é raio, relâmpago e trovão. No momento... Desculpa, Hernando. Pode falar. Em que a ANAC baseia, em termos legais, para que a segunda fase seja mais perigosa? a questão de prova? Eu não consegui entender qual o raciocínio do pessoal da ANAC para dizer isso. É porque nesse momento aqui, ó, chegou no auge da formação.
A gente partiu daqui com um pouco de energia, foi aumentando, e chegou aqui no auge da formação. Isso aqui é como se fosse a turbina gerando, né? E que agora o restante vai satisfazer. E para desfazer aqui, a gente vai ter principalmente a descarga atmosférica apontada para baixo, com esses ventos em toda a direção, dissipando, e em questão de pouco tempo isso aqui se desfaz, entendeu? Mas você vai ver já um vídeo que eu quero falar para vocês como é que é o mecanismo da formação dessa nuvem aqui. Então, nós temos cerca de 6 milhões dessas nuvens por dia, e aí vai aparecer que no meio da nuvem vai disparar um raio que vai fazer a conexão do positivo e negativo, e aí, na hora que acontece isso, vai ter uma descarga atmosférica apontada, na maioria das vezes, para o chão, mas a descarga atmosférica pode acontecer de cima para baixo, de nuvem para nuvem, ou de baixo para cima. E aí, no momento que tem a descarga atmosférica, normalmente as temperaturas aqui chegam a 15 mil graus Celsius. Como há um péssimo controle de calor, na hora que tem aquela temperatura elevadíssima lá em cima, de 15 mil graus Celsius, aí vai expandir os gases. Na hora que vai a expansão dos gases, você escuta o quê? O trovão. Então, o trovão é a expansão dos gases, e aquele flash é o relâmpago. E o que é a descarga? A descarga vai ser o canal por onde vai percorrer a energia que vai ser dissipada. E é muita energia. Então, para você entender mais ou menos como é que esse raio, quando você vai num banheiro de rodoviária, aí nós temos uma caixinha d'água lá em cima de 20 litros e tem um tubinho, né, de 3, 4 polegadas que vai até o vaso. Aí você puxa a cordinha, né, isso você dá uma descarga. O que acontece? Vai passar 20 litros de água naquele tubinho, pois imagine só que o raio seria o canal por onde vai percorrer essa imensa quantidade de energia. Aí, vou mostrar para vocês já o vídeo. Então, vocês vão perceber que essa nuvem aqui, quando ela estiver se formando, ela vai... uma violência das térmicas. E aí, eu quero dizer que aquilo não é... esse vídeo não é uma animação ou que alguém pegou a câmera rápida, não. É porque quando tem uma nuvem dessa no espaço, você já está a 20 quilômetros dela, ela tem mais 20 de altura, você não consegue, a olho nu, perceber a evolução dela. E que tal se você voasse, ficasse com uma certa proteção dela e filmasse, desse um zoom? É o que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Só no comecinho do vídeo é que vai ter uma computação gráfica na base da nuvem. E depois vocês vão ver o restante, como é que é a evolução, tá bom? Hernani, você falou... Tá. As tempestades são formadas por água e calor. Quando bolsas de ar úmido são aquecidas pelo sol, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio e a pressão atmosférica diminui. A umidade se esfria e condensa para formar nuvens. Este processo está no centro da formação de todo tipo de nuvens. Mas para criar um raio, ele precisa ir além. Quando as condições estão certas, com água e calor o bastante para dar prosseguimento ao sistema, as nuvens antes pequenas crescem e se unem, formando nuvens maiores, sempre subindo. Algumas das gotas de água tornam-se grandes e pesadas demais para a corrente de ar ascender e sustentá-las, e se precipitam em forma de chuva. Mas as fortes correntes de convecção elevam as menores gotículas cada vez mais alto. E na região superior da nuvem, que é a mais fria, elas se congelam, formando
minúsculos cristais de gelo. No topo da nuvem, que pode estar a 19 quilômetros de altitude, ela se espalha horizontalmente, tomando a forma achatada de bigorna de uma típica nuvem de tempestade. Mais água congela nas partículas de gelo e elas crescem e formam granizo que passa de volta através da nuvem. O granizo cai através da corrente de partículas menores em ascensão, causando milhões de minúsculas colisões. Cada colisão derruba elétrons dos cristais de gelo que estão subindo, dando a eles uma carga elétrica positiva, enquanto o granizo, que está caindo, fica carregado negativamente. Toda a nuvem acaba ficando eletrificada como uma pilha gigante, positiva em cima e negativa nas regiões inferiores. Algo tem de acontecer. Uma enorme corrente elétrica atravessa o ar para neutralizar as duas cargas. Um raio foi criado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Top demais esse vídeo, né? O que você ia falar, Thiago? Não, você falou de 3 características. Você falou que o trovão é o som, né? Por causa da expansão de gases. O flash, que seria a luz, é o relâmpago, a condução. E uma terceira. A terceira eu não peguei. A terceira é o raio. Ah, Que aí você vê que o raio, né? Ele vai descarregar a eletricidade. Então, ele pegou o seguinte, ó. Os pedaços de gelo que descem aqui de cima, eles descem, né? E aí, à medida que desce, vai formando a carga positiva em cima e a carga negativa aqui embaixo. E aqui no meio vai ficar um campo, né, eletricamente cheio de energia. E aí vai acontecer uma corrente elétrica, vai unir as duas energias, e aí cria-se o raio. O raio, então, vai, né, causar o que a gente chama de descarga atmosférica, que essa descarga atmosférica pode ser, na maioria, da nuvem para a Terra, mas pode ser também de nuvem para nuvem, tá certo? Digamos que essa nuvem aqui tenha uns polos positivos e aqui tem mais negativo. Aí, aqui tem mais, atrai a outra. E pode ser também da Terra para a nuvem, tá certo? Agora, veja só, nós temos a quantidade imensa de... Mas relâmpago e o raio não seria a mesma coisa, não? Não, o relâmpago é o flash. Ah, tá. O flash, a luz é o relâmpago. O raio é o canal por onde vai passar a descarga. Então, aí a gente tem, no Brasil, a gente só, em questão de raios absorvidos pela superfície terrestre, a gente só perde para os americanos. Que a gente tem cerca de 50 milhões de descarga atmosférica no Brasil. E desses 50 milhões, 40 milhões acontece de BH até o Paraná. Aí vamos saber por quê. Lembra que eu falei com vocês que lá no Nordeste a nuvem está lá em cima? Então, lá as nuvens ficam vagando e aí, praticamente, elas trocam de descarga de nuvem para nuvem. Mas essas nuvens que se formam de BH até o Paraná, elas têm a base de formação dela fica mais baixa, porque a gente está elevado, né? Lá no Nordeste é tudo plano. E é muito quente. A nuvem vai se formar tipo 900 metros, 1.200 metros. Essas nuvens para nós aqui se formam na faixa de 600, 800 metros. Então, a descarga vai ser sempre apontada para o chão. E tem um detalhe. Imagine só como é que seria, como é que são as terras, né? Para quem tem terras aí, igual Vladimir. Vladimir,
dar uma dica agora, quando você for vender terreno, dependendo da localidade, você vai aumentar o preço. Olha só, para quem mora de BH em direção ao norte aqui de Minas, essa descarga quase não acontece. E essa descarga vai acontecer mais aqui de Belo Horizonte até o Paraná. Imagine como é que são as terras daqui para lá. Você pode plantar de qualquer coisa que dá. E sabe por quê? É que o excesso de descarga atmosférica nessas terras faz com que injete a quantidade de nitrogênio e as terras são mais férteis. Então, a gente tem as terras muito áridas de BH em direção ao norte, né, exatamente por conta que quando tem essa descarga atmosférica, são trocadas de nuvem para nuvem. Tá bom? Beleza? Hernânio, Piedade. Então, pode falar, Piedade, diga aí, meu filho. Não, é nesse momento que a gente comprova que a velocidade do som Sim. ela é menor do que a velocidade da luz, porque quando o raio cai na cabeça da gente, não dá nem para ver, né? Entendeu? Quer dizer, se você escutar o som, é porque o perigo já passou, né? Bem por aí. Se escutar o som, você está vivo, né? Está vivo, verdade. Valeu. Obrigado pela ajuda aí, né? Então, a gente viu aí essa... Agora, olha só o que essa nuvem produz aqui, né? Vamos saber que, eu falei para vocês, que as lajotas de gelo despegam daqui em alta velocidade, vão se decompondo e fazendo o campo elétrico positivo e negativo. Às vezes, chega aqui embaixo e não consegue degelar e cai aquelas pedrinhas. E nós vamos fazer a diferença aqui agora. Quando você estiver na localidade e que a pedrinha de gelo, seja assim, caroço de arroz, até caroço de feijão, a gente chama aqui de granizo. Se passar disso, aí já vai ser saraiva. Então, se perguntasse qual a nuvem que precipita saraiva e granizo, é o CB, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês um vídeo de saraiva para vocês, né? Talvez você não conhecesse isso aqui, ó. Well, I figured it would. I said, I'm not surprised there aren't more windows busted. That was amazing. Pronto, então agora você já sabe, né, que quando estiver chovendo e tiver chuva de gelo, se a pelotinha de gelo for pequenininha, né, até o tamanho de um caroço de feijão é granizo. Se passar disso, aí já seria, então, saraiva, né? E aí, só para ver esse vídeo que a gente já viu várias vezes, né, que essa nuvem é formada por esse processo social, processo de convecção, olha. Então, imagine que esse ar está muito aquecido, né? Aí, a violência da subida do ar está maior ou violenta por conta que o ar está quente, né? Aqui é o processo de convecção, que é o processo que vai formar essas nuvens convectivas, né? Convectiva, né? Aqui, vou mostrar para vocês uma figura aqui, ó. Não, primeiro quem precipita, então, granizo e saraiva é as nuvens tipo CB, né, Hernando? CB, Então, olha aqui. Vamos imaginar que você amanheceu um verão, e por volta de 10 horas, você tem essa nuvem aqui, ó.
ela ainda é status cumulus. São várias nuvens que estão naquele formato transitório, metafórico, né? E aí, com um pouquinho mais de calor, aí já vai virando que é o cúmulo aqui, ó, está crescendo na vertical, tá? O cúmulo. Aí daqui a pouco, aí isso aqui é a forma do cúmulo. O formato do cúmulo é como se fosse um couve-flor, tá? Um couve-flor. E agora, deixa eu pegar aqui, se eu saber. Então, nessa faixa aqui agora, seria já o cúmulo se formando um grande cúmulo, que é a forma de torre. E na parte de cima já é o CB formando a bigorna. A característica do CB vai ser sempre a bigorna, se escutado no vídeo, ou então quando tiver raio, quando tiver vento de todas as direções e quando tiver relâmpago ou trovão, né? Já é o CB, beleza? Então, cúmulos. Então, o que acontece na fase de cúmulos? Predominância das correntes ascendentes. A mesma quantidade... predominância da corrente ascendente. Tá? Se você estiver voando nesse horário de meio-dia, mais ou menos, a tendência, se tiver essas nuvens desse tipo aqui, aí a tendência é você bicar o nariz para baixo para você tentar ficar voando nivelado. Então, você vai lá em cima, você viu aí no vídeo como é que o ar sobe, né, e vai para o infinito, né, tá bom? Fase de cúmulos. Aqui é a fase de cúmulos ainda, e agora aqui, olha só, um CB, né, outro CB, na vertical, sempre que tiver bigorna, né, olha outro CB, a bigorna, e aí tem um aqui, que eu quero mostrar para vocês, né? Faz assim. Ó, gente, isso aí são vários CB e deixando a atmosfera no inferno. Olha a quantidade de raio que tem lá embaixo. Em janeiro do ano passado, no estado do Rio de Janeiro, tinha um tipo de instabilidade dessa daí, que teve 2.400 raios em uma hora. Tá? Olha aí, né? Tudo de cima para baixo, né? Então, o CB é essa nuvem que cresce na vertical, que quando ela se prepara para dissipar, os ventos sopram de dentro da nuvem para fora, com rajada de até 70 km por hora, e é a nuvem que você não vai, né, de repente, ficar preocupado que nós temos um arco-íris. Lembre-se, sempre que você tiver um arco-íris, o sol está oposto à nuvem, né? Tá bom? Outro arco-íris aí, né? E aqui, uma imagenzinha de uma outra aula com os gráficos aqui assim, ó. Primeira fase da trovoada, fase de cúmulo, a segunda fase e a terceira fase, tá bom? Que é de CB, né? Bom, Oi, só uma dúvida, esse fenômeno de soprar os ventos para fora da nuvem tem alguma coisa a ver com a pressão também? Sim, é que acontece o seguinte, no momento que você tem um CB desse aqui, a pressão aqui embaixo vai lá no fundo do poço, né? E aí ele começa a soprar naquelas direções todinha. O que acontece? Se o ar quente sobe, deixa eu mostrar aquele vídeo aqui, ó. Bastantinho, ó. Eduardo, você vai concordar comigo aqui assim, deixa eu mostrar aqui, pronto. Aqui, ó. O que acontece com essa quantidade de ar quente que sobe? Aqui, ó, deixa eu mostrar o vídeo para você. Deixa eu lidar, ó. Quando esse ar quente sobe, né, não vai ficar o vazio aqui. Vai vir o quê? O ar gelado de cima para cobrir o vazio, tá certo? Então, na realidade, você também falou, por que você não está em vermelho? Não, na realidade, o que está descendo aqui é o ar gelado soprando, né, para compensar esse vazio aí, ok? Bom, então, ainda bem que tem esses vídeos aqui, porque quando eu fiz o curso, o professor mandava fechar o olho e assim, imagine o ar quente subindo, imagine o ar gelado descendo, né? Esses vídeos aqui dão um clarão na mente da gente, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui essa imagem aqui, ó. Cadê? Pronto. Essa imagem é aqui perto um condomínio que tem ali na entrada de Ouro Preto,
Então, os meninos estavam voando, aí tirou essa fotografia, lá no topo, essa parte branca aqui, assim... Fernando, repete para nós, travou aqui. Travou? Deixa eu ver. O vídeo? O que você estava falando, eu travou e eu só peguei a parte que você falou, os meninos estavam voando, mas não... Tá. Então, tem um instrutor nosso aqui que foi voar ali para o lado do Ouro Preto, e aí, passando ali perto do Belvedere, de lá eles tiram essa fotografia, onde essa massa branca, bem densa, em cima do prédio, já seria a sinalização de uma bigode no CD, e lá em cima tem umas nuvenzinhas, né? Que essas nuvenzinhas lá em cima, bem branquinha, clarinha, são os cirros, nuvens altas. Que a gente vai aprender que as nuvens altas são claras, lisas, com o formato de um véu, formada por cristais de gelo e não precipita. Então, as nuvens altas, que é cirro estrato, cirro cúmulos, elas não precipitam. E como eu falei, normalmente essas nuvens estão na faixa de 10 a 11 quilômetros de altura. Então, as nuvens altas são brancas, claras, lisas, formadas por cristais de gelo, não precipita e não tem sombra própria. Por que é sombra própria? Olha, os raios solares passam por dentro dessa nuvem, deixando sempre branquinha. Se você olhar a nuvem de baixo, que está mais densa, bem no topo do prédio, já está meio cinza. Por quê? A luz solar não está chegando aqui na base. Lá no topo está bem branquinho, como se fosse algodão doce. E aí eu já queria dizer para vocês o seguinte, as nuvens são sempre brancas. Quando você vê uma nuvem escura, ali é sombra, tá bom? É sombra. Então, eu tinha falado para vocês que as nuvens também, os CB, também se dissipam lateralmente ou horizontalmente. Aí nós temos uma sequência de raios de uma descarga atmosférica de nuvem para nuvem, tá certo? Beleza? Ficou bem claro aí agora. Outra nuvem, que é um tormento, cheio de raio, de energia. Outra, aí aquela que eu mostrei para vocês, que embaixo nós temos aí milhares de raios, né, atingindo o solo, aqui. E aí falamos tudo sobre as nuvens cúmulos, grande cúmulos e o CB, lembrando que elas se formam numa faixa de altura baixa, que é entre 30 metros até 2.000, e ela é especial, porque era uma baixa, mas com desenvolvimento na vertical, poder chegar até 19 quilômetros, a gente viu no vídeo, né? Então, agora vamos falar das nuvens médias, né? As nuvens médias, a gente viu que nós temos 3 dela lá, que seria... Não, deixa eu mostrar as altas, né? Mostrando só cirros, tem outras nuvens aqui, ó. Tem uma nuvem alta, chamada cirro-estrato, que ela pode formar um fenômeno que não interfere em nada na aviação, mas como é um fenômeno raro e é muito badalado, é uma questão certa de prova. Esse fenômeno aqui, ó, deixa eu apontar, chama-se halo, né? Olha, o que é o halo? Imagine só que o céu está totalmente encoberto e, de repente, o Sol está de cima para baixo, podendo ser a Lua também, e o raio solar ou o raio lunar, ao se chocar com a água, o gelo da nuvem, aí faz esse arco, esse círculo, e a gente chama isso de halo. Então, se perguntar, qual a única nuvem que pode formar o halo? É cirro-estrato. Outro tipo de cirro-estrato aqui, ó, tá vendo? Então, imagine que o céu está totalmente encoberto, com a nuvem bem fininha, como se fosse um véu, e aí, quando o Sol ou a Lua está perpendicular, que forma esse arco, a gente chama esse nome aí de halo, é assim, ó. Halo. Ok? Beleza? Bom, aqui é outro halo, né? Outro halo, outro, né?
E esse aqui, ó, eu estava em Guarapari no carnaval de 2017, e aí a minha mulher falou, era 10 horas da manhã, minha mulher falou assim, olha que negócio é aquele lá. Aí eu tirei essa fotografia. Era um halo, aconteceu. Mas aqui em BH a gente já viu também, assim, principalmente da noite, né, com noite de lua, tá bom? Então, aqui é uma nuvem Cirrus, que eu falei para vocês que o Cirrus, ele pode ter o formato, né, para tanto cumuliforme ou estratiforme, dependendo da chegada das massas de ar frente fria ou frente quente, tá bom? Cirrus. Aqui nós temos um cirrocúmulos. Todas as vezes que tiver um cirrocúmulos, ele vai só sinalizar para você que lá em cima o ar está turbulento ou está instável. Quando eu estava saindo de casa hoje, tinha passado uns aviões aqui em cima e deixou uma trilha. E a trilha deixada pelo avião ficou assim, quase meia hora parada lá. Então, indica que o ar lá em cima está estável. Se tivesse essa nuvem de ar instável, né, aí a trilha ia desfazer de imediatamente, tá certo? Então, cirrocúmulos, tudo que falar de cúmulos é o ar turbulento, tá bom? Então, aí você tem o cirrocúmulos assim, olha, que está deixando a nuvem toda enrugada, é por conta da instabilidade lá em cima, tá bom? Ótimo. Então, já aprendeu aí cirrocúmulos. Aí são cirros, né? Ó, outra imagem de um cirrocúmulos. Observe que o céu está totalmente encoberto, e aí está cheio de nuvem toda enrugada, e aí porque lá em cima, nesse local, aí você tem, então, o ar turbulento. Ok? Turbulento. Bom. De novo, imagem de nuvens, né, de ar turbulento, cirrocúmulos. Então, cirrocúmulos, aí está dizendo, ó, são nuvem clara, branca, transparente, formado por cristal de gelo, não precipita, sem sombra própria, e a diferença do cirroestrato ou do cirro por cirrocúmulos é que o cirrocúmulo indica instabilidade do ar, beleza? Então, nós já passamos tudo. Outra imagem de cirros, né? Ó, outra imagem de cirros, né? Ô, Hernani, as três fases que você indicou aqui das trovoadas, a gente pode dizer, então, que as três fases dela, a nuvem é alta ou média? Não, tudo errado. Olha, a gente está falando dessa nuvem aqui, que ela se forma na faixa de 30 metros até 2.000 metros, portanto, ela é considerada baixa. Baixa. Mas ela é considerada baixa com uma característica. Baixa que cresce na vertical, porque, na realidade, a nuvem baixa mesmo, que a gente falou no começo da aula, é estratos cúmulos. Essa aqui, ela é baixa porque ela vai formar sempre na faixa de 30 metros até 2.000 metros, mas ela pode crescer, e você ouviu no vídeo que ela pode chegar até 19 quilômetros, 60 mil pés, tá bom? Entendi. Então, a gente vê aqui uma bigorna, né? Uma bigorna. E aí agora a gente vai passar para a nuvem média, tá certo? Nuvem média. As nuvens médias que a gente vai considerar aqui é o seguinte, ó. Nós temos a nimboestratos, altos estratos e altos cúmulos. A nuvem altos cúmulos, que é a nuvem média, o mundo está falando assim, altos cúmulos, ou seja, seria essa nuvem aqui no alto, tá bom? Beleza? Altos cúmulos. Esse altos cúmulos vai aparecer para a gente umas características em três, que seria assim, ó, vigas, lenticular e mamatos. Então, essa nuvem, ela pode ter três características, que são essas aqui, ó. O que é vigas? Vigas é
precipitação que não atinge o solo. Então, essa nuvem altos cúmulos, em algum lugar, ela se forma muito alto, e aí os respingos das águas desce, cai da nuvem, e do meio do caminho sofre aquecimento e evapora de volta e não atinge o solo. Então, vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Ó. Então, viegas é isso aqui, ó. É precipitação que não atinge o solo. Então, esse fenômeno viegas, de qual nuvem que vai aparecer? Em altos cúmulos, tá bom? Em altos cúmulos, viegas. Também essa nuvem, o altos cúmulos, pode aparecer um fenômeno chamado mamatos. Ou seja, aqui no Brasil, a gente não tinha isso, mas no ano passado apareceu a ameaça desse fenômeno aqui no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, que é uma nuvem com a forma de mamas. Aqui, olha aqui, gente. Essa nuvem é muito comum lá nos Estados Unidos, onde tem uma incidência muito grande de tornados. Então, quando o tornado passa, ele sai sugando tudo que está na frente e vai andando, e aí ele vai deixando o ar para trás muito turbulento. Depois que ele vai embora, que deixa o ar turbulento, a nuvem formada após passar do tornado tem esse formato aí. Nem sempre, mas costuma aparecer. Outro formato, ó, mamatos. Então, mamatos é uma característica dos altos cúmulos, né, que acontece sempre na passagem de tornados, ou pós-passagem do tornado. Então, ano passado, a gente teve um evento desse aqui no Rio Grande do Sul, foi um comentário muito grande e tal, né? E a gente não tinha isso até então, tá? Bom, agora vamos falar de um outro formato do altos cúmulos, que é o lenticular, né? Ó, primeiro é o seguinte, a gente vai ver que os ventos, eles sopram na horizontal e quando esses ventos batem em obstáculos, principalmente em topo de montanha, o vento bate e forma-se ondas rotoras, e aí, se tiver umidade, a nuvem formada por isso vai ser essa daí, ó, uma forma de lente. Tem outros, né? Olha aqui, ó. Observe que esse formato vai sempre acontecer em topo de montanha. Olha só. Aqui, ó, lenticular, 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 né? Esse formato aqui, ele representa muito perigo para o aviador, que eu vou mostrar para vocês agora. Ok, um lenticular. Um videozinho para você perceber quanto que essa nuvem, ela é perigosa. E olha só, deixa eu ver se ela vai para essa aqui. Pronto, aqui, gente, olha. O ar vai na horizontal, em direção à montanha, e aí imagina só que esse ar, nesse disco, é como se fosse uma onda rotora, que ninguém se atreve a passar por ali, porque você vai subir e descer simultaneamente, não vai ter sustentação. Beleza? Então, esse é um formato lenticular, que a gente vê aquelas nuvens estáticas, paradas, não sabe quanto que isso representa de perigo. Então, quando você estiver voando em topo de montanha, aí você tem que ter a ideia que o ar ali está turbulento, ou está desse formato aí, ó. Você pode ficar sem sustentação. Beleza? Então, a gente viu aí agora as nuvens média, né? Nuvens média, e principalmente as nuvens altos cúmulos, que tem esses três formatos. E agora vamos ver as nuvens baixas, né? Olha, nuvem baixa, você tem aqui, ó, um stratus. Ó, dá para perceber que nesse lugar aí, o céu está totalmente encoberto. Se está totalmente encoberto, nós temos 8 oitavos, não é isso mesmo? Então, veja só,
Há uns 5 anos atrás, eu ia para Valadares na Semana Santa e cheguei na Pampulha e tinha essa nuvem assim, ó, colada no solo a 200 pés e o campo estava fechado pelo teto. E eu ia de jato e não saí e ficou 8 horas, né, como se fosse uma bolha em cima de BH, parada, sem aumentar, sem sair para um lado nem para o outro. Porque as nuvens têm movimento, normalmente elas circulam, mas nesse dia aí ficou assim, ó, estática, tá? Praticamente amanheceu até 2 horas da tarde, aí o campo ficou fechado para pouso e decolagem o tempo todinho, tá certo? Então, essa é a nuvem extrato. O extrato, a gente falou, ó, nuvem baixa, né? Nuvem baixa. Ó, aí é para você ter um visual, que é o seguinte, para quem está de longe, aí você vê nuvem, porque está vendo a base dela, está aqui no solo, está suspensa. Mas para quem está aqui no topo, né, você está dentro do nevoeiro, né? Aí, nesse caso aí, é um nevoeiro, porque a concentração das gotículas d'água dessa nuvem no topo, você não vai ver nada, né? Não vai ver nada, né? Aqui seria uma nuvem com a imagem de cima para baixo, para você perceber que se você estiver voando alto, né, você tem essa referência aí, mas para quem está voando baixo, de repente já está colado nas montanhas, você fica sem referência. Tá? Bom, aí eu queria dizer para vocês, olha, sabe aquela nuvem que vai se formar entre 10 horas até meio-dia, que ela nem é estratiformes e nem é cumuliformes, que é aquela nuvem de transição? Aí você nunca vai esquecer, ó, stratus cumulus. Então, stratus cumulus é exatamente essa nuvem aí, ó. Ela nem cresce na vertical e nem na horizontal, tá? Eu tirei essa foto aí exatamente para mostrar para vocês, mas agora essa aí é mais característica. Você nunca mais vai deixar de reconhecer essa nuvem, porque nesse horário de transição do ar do frio para o quente, estando no morno, que é esse caso aí, ó, você tem essa série de nuvens que ela nem cresceu na vertical e nem está completa na horizontal, tá bom? Stratocumulus é essa nuvenzinha aí, que ela vai estar numa faixa de ar de transição. Bom demais. Agora, nós falamos que o assunto de hoje era água na atmosfera e nuvem e nevoeiro. Até agora falamos de nuvem, vamos falar do nevoeiro, que é também um elemento muito complicado que impede de você pousar ou decolar, né? Tá certo? Pousar, decolar. Então, principalmente para decolagem, né? Você estiver num lugar que tem nevoeiro, aí você não decola. Então, vou pegar aqui assim, né? Vamos pegar um videozinho aí, ó. O nevoeiro. Essa aeronave vai pousar num sistema chamado CAT-3, onde o piloto não vai ver nada. Ele só vai saber que está na pista quando chegar lá. É porque o piloto é habilitado, o aeródromo tem um sistema eletrônico e a aeronave também, ó. Então, CAT-3 é um tipo de pouso, onde o piloto tem que ter habilitação, treinar muito a cada 6 meses, onde o aeródromo tem que ter um sistema de alta precisão no solo e a aeronave também, tá bom? Então, vamos pegar aqui agora. Nevoeiro de lagos. Então, se você tiver uma água gelada e vem um ar com umidade, uns ventos com umidade, de repente o choque térmico condensa, aí você tem um nevoeiro de lago. Então, você pode ter um nevoeiro no lago, um nevoeiro de vegetação, no mar, marítimo, né? Terrestre. Então, tem vários tipos. Ó. Aqui, para você ver, então, que se a gente olhar essa figura, olhando aquela nuvem lá em cima, você considera, lá é uma nuvem. Mas, para quem estiver aqui no topo da nuvem, vai estar dentro do nevoeiro, tá bom?
Bom, olha que nevoeiro. Você está aí com a visibilidade totalmente restrita, não dá para arriscar em voar desse jeito aí. E quem já se atreveu de fazer isso, né, já foi para o espaço, né? Tá bom? Então, é muito perigoso voar com nevoeiro, né? Outro tipo de nevoeiro, né? Esse aqui é um nevoeiro de, digamos assim, de Mata Atlântica, principalmente aqui perto, né? Olha só o que acontece com o nevoeiro nos aeroportos. Os aviões perdem a referência de enxergar quem é quem, né? Olha só. Então, o que é a visibilidade? É o grau de transparência da atmosfera. Se eu estiver a 100 metros, eu olhar para essas duas moças aí, eu não estou vendo direitinho ela, eu vou dizer que a visibilidade está menos que 100, né? Tá bom? Então, visibilidade é isso. Olha, nós temos outro tipo de nevoeiro também aí agora, que é o nevoeiro baixo, está colado na superfície, entendeu? Nevoeiro baixo. A gente vai ter um nevoeiro em banco, depois eu explico para vocês o que é, e o nevoeiro baixo, tá? Bom, esse nevoeiro está colado na superfície aí, chama nevoeiro baixo, e aí, daqui a pouquinho eu vou fazer uma simulação com vocês, ó. Outro tipo de nevoeiro. Imagine só, nos aeroportos, os aviões se movimentarem, né, mesmo com radar de solo, mas é muito perigoso eles se chocarem por conta da falta de visibilidade, né? Também, de novo, uma luz sempre para baixo, para perceber que voar guardado não vale a pena, porque o topo fica, né, dentro das nuvens, assim, ó, pronto. Bom, eu mostrei para vocês agora essa figura aqui, para falar de nevoeiro baixo, que é o nevoeiro que está colado na superfície. E que tal se eu pegasse agora essa figura aqui, só um instantinho, está acabando, é nuvem baixa. Olha, gente, está vendo essas nuvens? Que tal se essas nuvens, a gente conseguisse descer essas nuvens, elas ficassem coladas na superfície? Então, quando você estivesse voando por cima dela, você ia ter vários blocos de nuvens na superfície. A gente chamaria de banco. Nesse caso aí, você tem nuvem porque ela está suspensa. Mas se de repente essas nuvens descessem, né, e colassem a superfície, e aí quem fosse andar na superfície ia estar de banco de nevoeiro, mais ou menos para separar que a gente vai usar nevoeiro baixo colado na superfície ou banco de nevoeiro, né? Então a gente viu esse capítulo. O próximo assunto nosso vai ser ventos, que é um elemento muito importante para o piloto também, são os ventos. E aí, lembrando só uma coisa, ó, nesse sábado, o primeiro horário é um convite que eu faço para todos vocês de assistir uma aula de 8 até as 10, 8h15 até as 10, com um dos donos da escola aqui, que é médico, piloto de avião, piloto de helicóptero, vai falar de uma coisa muito importante que você tem que saber, que é medicina da aviação. Ó, imagine só os pilotos que pousam e decolam o dia inteiro, eles passam por estresse. Ou então, quando você voa, por exemplo, de Porto Alegre para Manaus, você passa 2, 3 horas num charuto, numa cabine, com o ar mais ou menos preparado, ou manipulado, ou artificial. Então, aí você sai de Porto Alegre, tipo, com ar seco de 5 graus Celsius. Aí pega o avião, vai chegar em Manaus, 3 horas depois, chega lá na temperatura de 34 graus e úmido. É um choque muito grande que você tem de variação no dia a dia. E aí você tem que se preparar na sua saúde, alguns comportamentos de bebida, de cigarro, de vício, você vai ter que maneirar, porque o piloto, o aviador, é o único que tem que fazer exames, é a única profissão que você tem que fazer exame médico todos os anos para revalidar a sua capacidade de trabalhar. Então, se você faz extravagância, e aí chega na hora de fazer o exame médico, se você não passar, você interrompe a carreira. Então, o que vai acontecer quando você sobe e desce, qual o alimento que você pode ter,
que tipo de apagão você pode ter na cabine se de repente despressurizar. Tudo isso vai ser dado no sábado, de 8h15 até 10 horas, que é medicina da aviação ou medicina aeronáutica. Aí, como nesse sábado vai ter 2 aulas de navegação, que foi a aula da semana passada e a dessa quinta, a aula de navegação vai ser antes e depois do almoço, tá bom? Ô, gente, boa noite para vocês. Essa aula é muito envolvente, fascinante, mas, olha, como o capítulo é muito grande, tem muita coisa para ser memorizada, tá bom? E depois eu vou ficar passando para vocês, assim, mais arquivo, né? E também queria falar para vocês o seguinte, ó. Na semana passada, a gente colocou uma prova, um teste de 100 questões no sistema lá do Google, que é Google Classroom, e você deve ter recebido um alerta para entrar nesse sistema e fazer uma provinha para treinar já, né, aquela coisa de oração de São Francisco Errante que se aprende, porque nós vamos colocar mais outra prova semana que vem, até chegar na virada do mês de setembro, vamos fazer uma prova para valer, com horário e com tempo, porque, por enquanto, a gente colocou essa prova no sábado e ela está disponível para você fazer quando você puder. Eduardo, você já fez? Hernani, ainda não consegui fazer, eu não tive tempo ainda para fazer por causa do trabalho, mas essa semana ainda vou fazer. Pois é, então, todos vocês estão convidados a fazer esse teste, e foi só de questões básicas até a aula da semana passada, semana atrasada. Mas aí, quando for da semana que vem, a gente vai fazer já um outro teste, né, e vai colocar as matérias até hoje, tanto das 5 matérias, né? E a gente vai fazendo esses testes de rotina até chegar a fazer uma prova que a gente vai fazer no início de setembro e outra no final do curso. Tá bom? Então, obrigado. Boa noite para vocês aí, tá? Deixa eu te pedir um negócio. Assim que você encerrar aí, que você tiver a gravação, manda ela, fazendo favor. Gravação de quê? Da gravação dessa aula que você tá gravando aí. Ó, eu vou ver se a Agatha gravou mesmo, tá? Eu acho que sim, tá bom? Então tá. A do Ângelo você gravou? Como? A do Ângelo você gravou para mim? Sim. Eu gravei lá, tá bom? Te passo amanhã. Sucesso para você dar a prova lá, viu? Ó, cara, deixa eu falar aqui uma coisa, ó. Primeiro você vai levar a regra, transferidor e computador, identidade, chegar meia hora antes e